diálogo é uma das melhores formas narrativas que você pode ter no seu conto ou no seu romance. Ele mostra quem os personagens são. Mas fazer um bom diálogo é algo muito difícil. Por isso, fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que são diálogos narrativos e vou te ajudar a escrever diálogos melhores. Eu sou Ana Barros, pós-graduada em formação de escritores lá no Instituto Veracruz. Eu sempre falo disso aqui nesses vídeos. Eu também trabalho como leitora crítica, dou consultorias literárias para todos aqueles que precisam de um direcionamento dentro do universo literário. E dou oficinas de escrita criativa. Para saber todos os meus serviços, eu vou colocar aqui no link da descrição. Além disso, eu tenho aulas gratuitas que eu disponibilizo aqui no canal do YouTube. Tem uma playlist inteira só com essas aulas, eu vou deixar aqui no card. Gente, eu nunca sei onde é o card. É aqui o card. Vou deixar o card aqui. Antes da gente começar, eu peço pra você dar o seu joinha, segue o canal, porque toda semana vai ter um vídeo novo sobre escrita criativa ou sobre outras coisas que eu gosto também. Tudo gratuito. Além disso, vou fazer uma série de vídeos falando sobre diálogos. Esse é só o primeiro. A gente vai ter uma série de vídeos sobre diálogos durante esses meses. Então já sabe, se quiser receber esses vídeos, já deixa o seu joinha e segue a gente aqui no canal. Aproveita e ativa o sininho, né? Pra receber esses vídeos gratuitos. Quando eu comecei a escrever, eu tinha muita dificuldade com diálogo. Diálogo é um dos erros que eu vejo em muitos livros, principalmente de escritores iniciantes. Eu achava que os meus diálogos eram muito duros, muito longos, muito artificiais. Eles não tinham a fluidez necessária. E quando eu comecei a pós, eu sempre falo da pós, eu recebia muitas críticas em relação aos meus diálogos. E aos poucos, eu fui melhorando até receber elogios. Imagina, gente, eu melhorei de receber muitas críticas para receber elogios. E é um processo que não foi fácil, claro. Foi um processo de tentativa e erro, de ir arrumando aos poucos. E também de observação, porque eu tinha um colega que escrevia diálogos muito bem. Os diálogos dele eram incríveis. Cada um de seus personagens tinham um modo de falar diferente e eles se comunicavam com muita verdade entre eles. Quando eu li os textos desse meu colega, eu ficava impressionada com a capacidade, com a habilidade que ele fazia os diálogos. E eu busquei fazer a mesma coisa também nos meus. Então foi um processo de tentativa e erro e também de observação e de estudo. Por isso, nesse vídeo, eu vou explicar pra você o que é um diálogo narrativo, qual é a sua função no texto, quais são as características e por que eles são tão importantes para o seu texto. E de quebra, vou te ensinar a escrever diálogos melhores. Bom, vamos começar com aquela pergunta. O que é um diálogo narrativo? O diálogo é a base do teatro ou do cinema. Quando a gente assiste uma peça de teatro ou um filme, a gente vê que tem muitos personagens que interagem entre si, né? A gente vê menos nos livros, né? Então é uma coisa muito do teatro e depois dos filmes. Porque os personagens, eles têm que se conectar de alguma forma. E essa forma é o diálogo, né? Então é muito comum no teatro e no filme. Porque é através das conversas que os personagens se mostram. Claro que tem ações também, mas o que os personagens dizem conta muito. E eu destaco aqui que é a diferença entre o que os personagens fazem e o que eles dizem que mostram quem realmente é esse personagem. O diálogo é a única coisa no texto que não passa pelo filtro do narrador. Anota isso que é importante. O diálogo é a única coisa dentro do texto que não passa pelo filtro do narrador. Porque quando o personagem tá falando por si mesmo, as falas dos personagens são as únicas coisas que são realmente suas. Por isso, o diálogo é extremamente importante. É para mostrar como as relações entre os personagens se dão, como eles lidam um com o outro. É aquele momento que o narrador some, que ele sai de cena e os personagens falam por si. Esses personagens podem contar sua versão dos fatos, das coisas que aconteceram ou estão acontecendo no momento, né? Então
então eles vão falar por si. Assim o leitor conhece um pouco mais sobre esse personagem, além de seus pensamentos, além da narração, através da sua forma de se expressar. E isso é muito rico para qualquer narrativa, né? É muito rico saber o que o personagem tá falando, ao invés de pensando. Agora nós vamos para a pergunta de milhões. Como escrever um bom diálogo? Bom, para escrever um bom diálogo, nós temos que lembrar que todas as palavras que colocamos na boca dos personagens devem ter uma justificativa. E elas devem ser cuidadosamente escolhidas. Então, a gente deve ter uma boa justificativa para as palavras estarem lá. E elas têm que ser muito bem escolhidas, para que o diálogo fique o mais natural possível e siga em um ritmo próprio. Quase como um poema, sabe? Pra ler bem rapidinho. Eu sei que parece estranho que palavras cuidadosamente escolhidas pareçam mais natural do que as não tão bem escolhidas. Mas assim, o diálogo natural não é exatamente como falamos, como a gente tá conversando aqui, e sim uma mistura da língua falada com a língua escrita. Tem que ser literário, mas tem que parecer real. Então tem que ser ao mesmo tempo literário e ao mesmo tempo real. Tem que ir direto ao ponto, mas com naturalidade e fluidez. É complexo, né? Mas é assim mesmo. Um bom diálogo também precisa de coerência com a personalidade dos personagens. Quem o personagem é deve coincidir com o modo como ele fala. Alguém que mora no interior do estado fala de modo diferente de alguém que mora na capital. Se atente aos maneirismos de cada pessoa, às gírias, ao vocabulário de cada personagem. Além disso, as palavras que um personagem diz dependem de quem está escutando. Um personagem pode falar diferente de acordo, dependendo do interlocutor, de quem está escutando ele. Isso é muito curioso porque a gente faz isso na vida real também. Agora vamos falar um pouco sobre qual é a função do diálogo. O diálogo tem muitas funções na narrativa. O diálogo pode marcar uma cena de conflito com outro personagem sem passar pelo filtro do narrador. Você não precisa narrar esse conflito entre dois personagens se você tiver o diálogo. Isso cria curiosidade em relação ao que vai acontecer a seguir, pois os próprios personagens estão contando o que vai acontecer, ou o que aconteceu, ou o que eles querem que aconteça, ou o que eles pensam sobre algum assunto, né? O diálogo pode trazer informações sobre a história. Pode ser algo que o narrador ainda não saiba, mas que algum personagem sabe, ou algo que aconteceu antes da narração começar. O diálogo pode trazer muitas informações novas em uma velocidade muito rápida. Por isso que ele é tão importante, porque às vezes o diálogo também pode mostrar o crescimento do personagem ao longo da história, ao longo da narrativa. Podemos ver o personagem amadurecendo através do que ele diz. O diálogo tem muitas funções, né, como vocês viram. E nós, escritores, podemos usar ele para mostrar muitas coisas. E por ser mais ágil, ele funciona muito bem para impulsionar a história e dar um respiro depois de uma narração muito longa. Então pode funcionar também pra gente agilizar a história, pra dar uma quebra na narração, tá? Você deve estar se perguntando, tá bom, como eu coloco em prática tudo isso, né? Então, pra você escrever um bom diálogo, você tem que praticar bastante, eu sempre digo isso. Praticar e ler muito. Ler reparando em cada tom de cada personagem e procurar um sentido naquilo tudo. Nenhuma palavra presente no diálogo está lá à toa. Tudo tem um sentido. Lembre-se disso. Todas as palavras são necessárias. Todas as palavras dentro de um diálogo são importantes. Além desse vídeo, né, que a gente tá acabando aqui, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre diálogos. Então me segue no YouTube, deixa seu joinha, compartilha com as amigas escritoras. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você escreva diálogos ótimos. E lembrando que eu também tenho diversos serviços disponíveis e estou sempre abrindo turmas de oficina de escrita criativa. Então, vem aqui no link na descrição, entra no meu site, vê meus serviços. E é isso. Beijos, gente. A gente se vê no próximo vídeo.